Aí o nosso pipeline, qual que era a ideia? Tinha um diretório lá com a nossa aplicação. Acho que não era Jenkins o nome. Acho que o diretório a gente chamou de Jenkins Docker. Isso, esse é o diretório principal onde está o Jenkins File. Aí tem o diretório Jenkins, e dentro desse diretório Jenkins, um diretório build, que tem um script que faz a build do nosso sistema. Ele cria um container, esse container roda o Maven, ele pega o nosso código, compila e empacota. Aí vem a outra fase, que seria a fase de teste, então tem um diretório lá dentro também, onde tem um diretório teste. Dentro desse teste tinha um script, esse script fazia. Ele também criava um container com o Maven, só que agora ele só testava esse pacote que foi gerado no estágio anterior, ele ia lá e testava. Na sequência, tinha a fase de image, tem lá um diretório image aqui dentro. Dentro desse diretório tinha um script e um arquivo Dockerfile. O que esse script faz? Ele disparava o Docker e mandava criar uma imagem usando o pacote que foi gerado nas fases anteriores, onde ele fez o build e depois ele testou. Esse pacote que chegou até aqui, ele gerava uma imagem usando esse Dockerfile. Tá? Essa imagem, a gente já colocou lá o Java, a nossa aplicação, e quando você cria um container dessa aplicação, ele já põe a nossa aplicação para rodar. Na sequência, aí veio o push. Esse push tem um arquivo de script lá dentro. Esse push.sh, o que ele faz? Ele está mandando essa imagem que foi gerada na etapa anterior lá para o GitLab. No caso aqui, não é o GitLab que está rodando no nosso container, tá? Não vai ser para esse GitLab host aqui, não. gitlab.com. Nós tínhamos criado um projeto aqui, ó, o projeto CICD Jenkins. Por enquanto ele está vazio, não tem nada aqui dentro. Mas ele já tem um lugar para a gente mandar aqui, ó, um container registrar, onde a gente vai mandar a imagem para cá. Que é justamente o que vai fazer nessa etapa do push. Tá? E aí no deploy, rodava lá um deploy.sh. Esse deploy está fazendo o seguinte, ele está pegando algumas informações que a nossa máquina virtual que vai rodar a aplicação vai precisar para poder criar um container com essa imagem que vai ser enviada aqui para o GitLab. Por quê? A nossa máquina virtual lá, que vai rodar o sistema, vai ter que vir até esse registro e pegar essa imagem. Aí vai precisar de usuário, senha, ou então da chave SSH para poder fazer isso. E tem que saber o nome da imagem também. Qual a imagem que ele vai baixar. Então esse script está fazendo isso. Se a gente olhar ele, aí no deploy são 2 arquivos aqui, acho que ficou faltando na hora lá, eu não escrevi. Já não cabia mais. Então aqui dentro tem o deploy, tem um outro script que é esse publish.sh. Vou colocar ele aqui também para a gente não esquecer. Tem esses 2 scripts ali dentro. O que eles fazem? Vamos dar uma olhada primeiro no deploy. O deploy faz o que eu estava falando. Ó. Ele vai e pega o nome da imagem, qual é a build, qual é a senha, qual é o token que a máquina virtual vai precisar para acessar o repositório do GitLab, e joga tudo isso para dentro desse arquivo. Ó. Tá? E aí ele pega esse arquivo e faz o quê? Ele manda esse arquivo lá para a máquina virtual. Ele pega esse arquivo que ele acabou de gerar e faz via SCP, usando a nossa chave privada que está aqui dentro, manda isso lá para a máquina virtual. Tá? Aí, na sequência, ele copia o publish.sh para lá também. Então ele manda esse arquivo com essas informações e manda o publish para lá. Depois que o publish está lá, aí ele faz via SSH com que a máquina virtual execute o publish. Roda esse publish aí. O que o publish faz? É ele que cria. Ó, ele pega as informações do arquivo que ele recebeu e aí pede para criar um container usando o Docker Compose app-d. Deve estar faltando... tinha uma etapa em algum lugar aqui que eu pulei e não está naquela imagem. É quando a gente cria um Dockerfile e cria o nosso container. Quer ver? Eu loguei na máquina virtual e criei um Docker Compose.yaml. Esse Docker Compose, se você usar ele para criar um container,
ele pega lá do GitLab a nossa imagem e dispara o nosso container. Então, quando eu uso esse Docker Compose aqui, ele põe a nossa aplicação para rodar lá no nosso servidor, lá na nossa máquina virtual. Essa é outra etapa que acho que ficaria melhor se a gente fizesse a mesma coisa que esses caras fizeram. Do mesmo jeito que ele criou o ponto .alth e mandou para lá, depois mandou o deploy para lá, eu acho que era mais negócio deixar esse arquivo Docker Compose aqui dentro e aí copiar esse arquivo lá para a máquina virtual. Do mesmo jeito que ele fez para copiar o ponto .alth e o publish, já podia copiar esse Docker Compose. Era muito mais fácil do que você logar na máquina e depois criar na mão esse arquivo lá dentro. Isso aqui não ficou legal, por isso que eu até marquei aqui para a gente poder melhorar isso aqui. Tá? O publish a gente já tinha feito, o deploy já tinha feito, e eu acho que a gente já tinha arrumado, inclusive, o Jenkins file. É aqui que nós paramos. Ó. A máquina virtual está rodando. Bom, vamos continuar agora. Isso tudo está na minha máquina, está dentro desse diretório local aqui. Tá? O nosso Jenkins file ainda está aqui também. Então, todas as informações dos scripts que a gente acabou de mostrar aqui, isso aqui tudo está dentro desse diretório Jenkins. Esse Jenkins file é o nosso pipeline. A minha aplicação está dentro desse diretório aqui por enquanto. Provavelmente eu vou ter que arrumar esse diretório. Acho que ele não pode ficar aqui. Pelo menos não com esse nome. Eu já vou olhar daqui a pouco. Tá? O que eu vou fazer? A gente vai lá no nosso GitLab, onde está o nosso projeto. Eu vou criar um projeto. Acho que a gente já tinha até criado esse projeto lá. Deixa eu só lembrar onde é que está rodando o nosso GitLab aqui. Porta 8082. Isso. Nós tínhamos criado um projeto teste Maven GitLab aqui. E ele, por enquanto, tinha Jenkins, o nosso código, o POM e o teste. A gente criou para testar. Eu vou voltar, eu vou criar um outro projeto. Ao invés de usar esse teste Maven, a gente vai criar um aqui, ó, Pipeline Maven. Vamos lá fazer um novo projeto. Vazio. Pipeline Maven. O usuário, eu vou pôr no usuário Jenkins, se eu não me engano. Isso, é o grupo Jenkins. Ele é privado, eu não vou colocar arquivo nenhum. Eu vou criar ele aqui. Aí, cuidado para não misturar as coisas, tá? Esse Pipeline Maven, ele está rodando no nosso container GitLab Host. Esse projeto que eu criei, projeto CI/CD Jenkins, é só para guardar a imagem. E esse está lá no GitLab mesmo. Não está rodando aqui na minha máquina, não. Tá? Bom, eu criei esse projeto. Vamos adicionar o nosso usuário nesse projeto. No caso, vamos lá para ele. Vamos convidar usuários. Vou colocar o usuário Godoy nesse projeto. E aqui eu estou logado como root ainda, estou como administrador. O que mais? E aí vamos lá no Jenkins Docker. Eu vou criar um arquivo git ignore. A ideia é que tudo isso que está aqui dentro vai virar um repositório do Git. Isso aqui vai ser tudo colocado no repositório. E esse repositório a gente vai mandar para esse pipeline do Maven. Vai ficar dentro desse projeto aqui. Então vamos criar esse arquivo aqui dentro do Jenkins Docker. Nesse ponto git ignore eu vou colocar tudo relacionado a Java com a aplicação Spring Boot. Então eu peguei lá a parte do Java, ó, pacotes, arquivos do Maven, do IntelliJ, do Eclipse. Tudo isso aqui, se tiver dentro do repositório, ele vai ignorar. Eu salvei esse arquivo. E aí vamos inicializar esse repositório. Só que antes de inicializar ele, deixa eu olhar certinho onde é que tem que estar a nossa aplicação. Então depois vai virar uma confusão isso aqui. Vamos olhar lá no que compila. Lá no build, vamos olhar o build.sh. Ele vai
Esse aqui é o nome do nosso projeto dentro do Jenkins. Ele vai procurar um diretório chamado Java App. Esse Java App não está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse nome aqui para Java App. E eu acho que se ele estiver com esse nome nesse diretório vai dar certo. Só que deixa eu entrar lá. Eu não sei se o POM vai atrapalhar, porque no POM ele está com o nome de aplicação. E eu acho que não importa não. Não vai dar conflito não. Vamos testar, se der algum erro a gente volta atrás. Tá? Pronto. Agora eu acho que está com o nome correto aqui dentro. Vamos inicializar o repositório. Dá um git init. Vamos colocar o nosso repositório lá do GitLab como remote para esse repositório local. Aqui, cuidado, pipeline Maven, eu estou pegando esse nosso que está rolando aqui no container. É esse projeto do pipeline Maven. Está lá na porta 8082 aqui. Eu vou adicionar ele como remoto. Vamos adicionar todos os arquivos, porque por enquanto está tudo aqui, só que não está gerenciado. E aí vamos fazer um commit. Mandou todo aquele monte de arquivo que a gente criou, incluindo a nossa aplicação e aqueles scripts todos que a gente fez. Ó. E agora eu vou mandar isso para o GitLab. Vou esperar certo. Usuário é Godoy. 2345. Quem disse que eu lembro a senha? 123456778. Mandei, ó. Eu subi tudo que está nesse diretório Jenkins Docker lá para o repositório. Então, se a gente atualizar agora o nosso projeto aqui, ó, tá tudo aqui, ó. O Dockerfile, o Jenkins File, a nossa aplicação e aquele monte de script, está tudo aqui dentro, certo? Está nesse repositório. Por que a gente fez isso? Qual é a vantagem da gente ter feito isso? Vamos lá no Jenkins agora. Eu vou criar. O Jenkins está rodando no 8081. Tá lá. Eu vou criar um novo projeto. Ó, novo item vai ser um pipeline. O nome dele vai ser Pipeline Docker Maven. Beleza. O que mais? Lá no pipeline, eu vou falar que vai ser a partir de um script. Só que esse script vai vir do nosso serviço aqui de controle de versão. Vai vir do Git. No caso, vai vir do GitLab. Olha que loucura isso aqui. Ó. Lá em pipeline, a gente fez exemplo digitando o pipeline aqui. A gente tinha feito exemplo... Acho que foi só isso que a gente testou aqui mesmo. Agora eu vou falar o seguinte, olha. Você vai pegar o pipeline do GitLab. Lembra que a gente acabou de mandar o projeto para lá? Dentro do nosso projeto tem um Jenkins file. Então olha que louco isso. O Jenkins, quando você mandar ele fazer um build, ele vai vir no GitLab, ele vai copiar e vai clonar esse repositório. Desse repositório ele vai buscar o Jenkins file, que explica para ele o que ele tem que fazer. E aí ele vai e ele executa. Então não fica fixo aqui o meu pipeline. O pipeline ficou no GitLab. O dia que eu quiser mudar o pipeline, olha, eu vou lá naquele diretório, mexo nesse arquivo, mando para cá e faço a build de novo. Não vai ficar mais fixo aqui. Aí no SCM a gente vai configurar como é que o Jenkins acessa o nosso repositório ali do GitLab. Então eu estou usando o Git, o repositório. Ó, lembra que agora você tem que imaginar que é esse container comunicando com esse container. Lembra que a gente usa o nome do container para fazer o acesso. Tá? Então aqui, ó, não é GitLab, é GitLab host. Já ia dar erro. Na porta 80. O nome do pipeline, Pipeline Maven, é o nome do projeto que a gente criou aqui, ó, Pipeline Maven.
eu arrumar aqui, tá faltando um host aqui, ó. É o nome do container do GitLab. Na porta 80, porque internamente o container, o GitLab roda na porta 80. Um container comunica com o outro. Essa porta que ele está mostrando aqui é a porta com que o meu notebook acessa o container do Jenkins. Mas internamente ele não está rodando nessas portas. Ó. O GitLab roda na porta 80 e o Jenkins internamente roda na 8080. Então é um container comunicando direto com o outro. Tá? Credenciais, vamos lá. Volta aqui. Godoy, a gente tinha criado essa credencial antes. É a credencial para poder acessar esse GitLab aqui com o meu usuário Godoy. Tá? Ele já tem. O ramo é o master. Acho que não precisa arrumar mais nada aqui. Script path. Qual é o arquivo? Isso tem que colocar em que lugar, hein? Já está aqui, ó, Jenkins File. Então, olha que louco. Ele vai acessar o nosso repositório, vai clonar esses arquivos todos, vai achar o Jenkins File, porque eu falei para ele que é esse o arquivo que ele tem que usar, e aí ele dispara o pipeline que está nesse arquivo. Tá? Vamos salvar. Configurar o acesso do Jenkins ao repositório de imagens. Vamos lá gerenciar o Jenkins. Vamos lá no dashboard. Vamos lá em credenciais. Manage credentials. Jenkins, global. Eu vou criar uma nova credencial. Aqui vai ser texto secreto. Global, né? O secret é a minha senha do GitLab. Aí no caso, é a senha desse cara aqui, ó. Então, essa é a senha. O ID. Eu vou escolher aqui no caso registro pass, é a senha para acessar o nosso registro de imagens. Pode até botar aqui senha do GitLab que guarda as imagens. Ok. Pronto. Tem que criar um token de acesso se a conta do GitLab estiver usando a autenticação de 2 fatores. Tem que criar uma credential no Jenkins para o token. Eu vou ter que fazer isso então, porque o meu GitLab tem autenticação de 2 fatores. Vamos lá no GitLab. Tokens de acesso. Eu tinha criado um. Eu vou apagar esse aqui. Eu vou chamar de Jenkins. Eu vou falar que pode ler e escrever no registro. Eu vou criar esse token, não se preocupe, depois eu apago isso. Eu vou copiar esse token e eu vou colocar ele aqui como se fosse uma credencial também. Texto secreto. Aí o secret vai ser o token. Tá? E aí, para não ficar com o mesmo nome, eu vou botar registry. Como é que eu coloquei lá? Que aí vai ser registry token. Vai ser o token para acesso ao GitLab das imagens. Acho que é esse cara que eu vou ter que usar. Tá? Pronto. Vamos lá no Jenkins File, vamos atualizar isso aqui. Porque o meu Jenkins File do jeito que ele está agora, ó, ele não sabe essa questão do token. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou acrescentar uma variável de ambiente. Aí no caso PS é a senha. E aí a credencial do token é registro token. Pronto. Tem a senha e tem o token para poder acessar. Essas informações são usadas em algum daqueles scripts que a gente tinha visto na hora de poder acessar e mandar a imagem para lá. E eu acho que agora eu vou fazer o commit desse Jenkins File novo, né? Vamos lá, adicionar. Fazer um commit.
Vamos fazer um push. Errei a senha para variar. Pronto. Agora lá no GitLab está com a versão com as informações de credenciais que ele precisa. Fechou isso aqui. Vamos testar. É agora que o bicho pega. Vou mandar construir. Vamos lá no Jenkins, volta lá no dashboard. Vamos lá no nosso pipeline. E eu vou falar para ele, olha, faz um build aí. E aí vamos ver os erros que vão pipocar. Ou não, né? Vai saber. Vamos lá, ele baixou o repositório. Fazendo a nossa build. Dá até para acompanhar aqui. Saída. Vivo Maven fazendo download. A compilação deu certo. Passou pelo teste. Está gerando a imagem. Está fazendo push. Tem algum problema de segurança aqui, ó. Depois tem que melhorar essa etapa. Tem até uma explicação de como é que pode melhorar isso aqui usando um secret. Tá mandando a imagem para o GitLab. Ó. Mas ainda não chegou não. Pelo menos parece que não. Fez, ó. Até a parte de mandar parece que foi. Na hora de fazer deploy deu erro. Não conseguiu acessar a minha máquina virtual. O Jenkins não conseguiu acessar esse cara aqui. De cara conectou. Com a certeza que era isso. Agora foi. Vou confirmar que o IP é aquele mesmo. Não mudou. Agora, se eu consigo, talvez o container consiga. Eu criei de novo o container. Nossa senhora. Agora o container está pingando. Agora vai. Vamos tentar de novo o pipeline. Vamos ver o que acontece. Vou logar de novo. O senhor tem que configurar tudo de novo? Não. Não é Godoy não, cara. É de mim. Porque o volume ficou com tudo salvo. Eu só perdi aqueles arquivos que a gente fez depois, né? O que não está na imagem eu tenho que refazer. O restante ficou salvo. Pipeline Docker Maven. Build now. Bom que agora o Maven não tem que baixar tudo de novo. Eu acho. Compilou, testou. Está fazendo a imagem. Está mandando a imagem para o GitLab. Foi rapidão porque a imagem não mudou. Vamos lá. Passou, mas deu erro de novo. Vamos ver o que deu piripaque aqui. Permissão negada, tentando conectar com o Docker. Deve ter outra imagem aqui agora, ó. Tem duas tags. Como a imagem não mudou, só criou uma tag nova. Docker Maven 1, que foi da build 1, e esse é da build 2. Deploy the app é o que ele escreveu aqui, ó. Aí ele gerou esse arquivo .alth, tentou copiar para lá. Vamos olhar lá na máquina virtual se apareceu esse arquivo temp/th aqui.
Não, ele é oculto, peraí. Ah, ele tá aqui, ó. Então não foi copiar o arquivo, pelo menos eu acho que não. Eu vou apagar ele. Pelo menos a gente fica com certeza que está chegando até essa etapa aqui. Vou apagar o publish também, só para garantir que está fazendo até aqui. Eu estou achando que o erro, na verdade, foi quando ele mandou rodar o publish. Vou testar de novo. Eu vou rodar mais uma vez o pipeline. O erro aconteceu de novo. Vamos olhar aqui se apareceu. Não. Então não é o deploy. Isso aqui funcionou. O que pode estar dando errado agora é quando eu falo para ele, vai lá e roda o publish. .sh. Esse publish.sh ele está executável? Eu não lembro se eu fiz ele ficar executável. Não, está executável sim. Eu vou tentar rodar ele na mão aqui para a gente ver o que acontece. Copiar daqui. É só executar ele. .publish.sh. É ele que está com pau. Permissão negada tentando se conectar com o Docker Demo. Ah, pera aí, acho que faltou sudo. Só foi, ó. Faltou sudo antes dos dois comandos. Lá no Jenkins a gente não precisou fazer isso, mas aqui eu acho que precisa, porque esse usuário para usar o Docker ele não pode usar direto. Não dá para arrumar, é só a gente arrumar o publish.sh. Vamos lá achar ele aqui agora nessa bagunça. Entra no Jenkins Docker. Entra em Jenkins/publish. Vai deploy. E vamos editar o publish. Acho que se eu fizer isso aqui, vamos comitar. Arruma o publish.sh. Push. Pronto. Está atualizado no GitLab, então agora a gente pode vir no Jenkins e falar para o Jenkins. Tenta de novo, Jenkins. Erro de novo. Um terminal é necessário para ler a senha. Como assim, velho? Se eu ponho o sudo, ele quer saber a senha do usuário, production user, para poder rodar o Docker login. E aí disparar o Docker Compose. Eu posso tentar fazer aqui na máquina virtual é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que tem uma maneira da gente fazer rodar o Docker sem precisar usar o sudo. Não é a coisa mais segura desse mundo. Mas aí eu elimino esse problema, eu posso rodar direto o Docker. Aí, ó. Vai ter um warning aqui, ó. Um problema de segurança fazendo isso. Mas a ideia é que você adiciona o teu usuário no grupo do Docker. No caso, eu vou pegar o production user e vou colocar ele no grupo do Docker. Aí avisa que tem um grupo novo para o Docker. Agora deveria funcionar o Hello World, vamos testar. Agora funcionou, danado. Faltou uma linha ali. Beleza. Agora eu acho que eu posso voltar aqui. Editar o arquivo de novo. Tira o sudo. Commit avisando que tirou de novo o bagulho. Remove o sudo.
Nossa, errei tudo assim. Pronto, volta lá. Jenkins, tenta de novo. Agora foi. Tá baixando a imagem. Criou o container. Sucesso. Verdinho. Agora se deu certo, então, se eu vier aqui na máquina virtual e executar localhost 8080. Nossa, ajuda aí, cara. Bem-vindo ao Spring Boot. Deu certo. Ele pegou. Vamos lá, devagar aqui. Volta lá no início do pipeline Maven. Ele botou essa aplicação para rodar na nossa máquina virtual. Isso usando um pipeline de CI/CD com o Jenkins. Que está configurado no próprio repositório, moçada. A única coisa que eu acho que está fora do repositório que podia ficar aqui de alguma forma é o arquivo que a gente usou para criar o Jenkins, né? Aquele Dockerfile que a gente usou, o Docker Compose, na verdade, ficou no diretório anterior aqui. Deveria ter colocado ele junto para a gente, se quiser testar novamente depois, conseguir fazer isso. Mas o bacana agora é o seguinte, ó. Se eu vier agora na minha aplicação, eu saí demais. Volta pro Jenkins Docker. Ó, eu vou entrar lá no Java app. MySource, main, resources. Vai lá em templates, abre o index. Não é possível que não tenha index. Tem. Vamos lá, eu vou dar um shed no index aqui. Vamos lá, eu vou mudar. Ih, não é. Que o pipeline deu certo. Você faz a mudança no teu projeto. Então você está desenvolvendo o seu sistema. Tá? Eu pego essa mudança, eu vou ter que subir ela, lógico. Pronto. Eu dou um git add, faço o commit da minha mudança. Sei lá, modifica a aplicação. Ah, a gente não colocou um... Tem coisa a mais para fazer. Antes de fazer isso, então. Tem que fazer ficar automático, né? Do jeito que está aqui, eu ainda tenho que vir e falar, ó, faz o build. Vamos arrumar essa parte também. O que a gente pode fazer? Aqui ele vai colocar ações depois que a build termina. Por exemplo, ele vai pedir aqui no caso para guardar o ponto jar. Então, dentro do estágio de build, vamos lá. Antes da gente fazer esse commit maluco aqui, eu vou editar o Jenkins file, que é o nosso pipeline. Quando ele faz a build da imagem, ele vai acrescentar, ó, depois que terminou, quando se der certo, né, pega lá o ponto jar que você gerou e armazena. Ele vai ficar salvo aqui, no caso, dentro do próprio projeto. Tá? E mais, a parte de relatórios. Ó. Lembra que quando a gente ia fazendo, ia dando erro, ia mostrando um gráfico aqui à direita? Vamos colocar isso no pipeline também. Aí, no caso, é depois do teste. Está invertido ali a lógica, a ordem. Ah, tá. Eu botei lá no build. A minha ideia aqui é o seguinte, ó. Não precisava ser aqui no build, não. Aqui eu acho que eu podia fazer o seguinte, ó. Se eu colocar mais uma linha aqui, vai dar pau? Eu nunca testei isso. Ah, não é sempre não. Pera aí. Se tiver sucesso, vou copiar esse sucesso daqui, ó, e eu vou colocar na fase de teste, ó. Se o teste der certo, armazena o artefato que foi buildado aqui. Não precisa ser na fase de build
da imagem. Pronto. Mais. Aí vem o webhook, ó. É isso que eu estava querendo fazer também, ó. Vamos fazer o webhook disparar essa build automática. Quando o GitLab perceber que o usuário mandou alguma coisa para cá, ele avisa o Jenkins dispara e faz todo o processo acontecer e botar em produção aqui para a gente. Essa que é a ideia. A gente já tinha feito isso anteriormente, só na hora quando eu expliquei lá sobre server hook, depois a gente fez um webhook. O plugin já está instalado. Eu vou ter que fazer de novo, é lá no Build Triggers. Vamos lá no nosso projeto, ó. Pipeline Docker Maven, vamos configurar um Build Trigger aqui, ó. No nosso caso, vai ser uma build quando tiver uma mudança enviada para o GitLab. Copiar essa URL, que a última vez eu esqueci. Eu tive que voltar atrás e fazer isso. Pronto, a gente marca. Vai ser um evento de push. Não é de aprovação, não é nada disso. Quando o cara fizer um push, vai disparar. Mas tem mais coisa aqui. Vamos olhar, né, Rafael? Eu desmarquei o eventos, comentos, opened e approved. Eu desmarquei. O do comments eu desmarquei. Ramos permitidos. Onde é que está isso? Fala ramos permitidos. Pelo nome, eu quero que você inclua o ramo master. Lá em Secret Token, me gera um token aí. Copia esse token que a gente vai precisar configurar ele lá no GitLab também. Salva. Pronto. Agora lá no GitLab a gente vai fazer a configuração disso. Nesse cara aqui, na área de administração, a gente já tinha feito essa configuração para permitir... Ou não, a gente tinha feito isso no que era local. É o local que a gente está usando, tá certo. No nosso repositório, vamos criar o webhook. Então, no nosso repositório, lá em Settings, Webhooks, a URL é essa URL aqui. A gente só tem que arrumar algumas coisas, porque lembra que aqui é um container que vai comunicar com o outro. Ó. Então é Jenkins 8080. E aí vai o projeto, esse projeto. Token agora é esse aqui. Mais. Os eventos, push events é no master. O resto não está marcado. Eu vou tirar o SSL porque não tem certificado de segurança envolvido na bagaça aqui. Vamos testar só se está funcionando. Funciona. Deu certo, então o webhook está dando certo. Então vamos lá. Se está configurado agora, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o nosso commit aqui. Eu estava editando esse arquivo, a gente acrescentou essas informações. Eu tinha feito a mudança do index. Salvei, vamos fechar o editor. Não, ele não volta para cá. Vamos adicionar de novo, porque faltou esse arquivo Jenkins file. Vamos commitar. Altera o Jenkins file, sei lá. Commit. Git push. Vamos enviar isso para o GitLab. O que deveria acontecer se deu tudo certo? Deveria disparar a build 6. Automático aqui. Isso aqui quem fez foi o teste, eu acho. Eu não fiz o commit ainda. Vai fazer a 7 então. Vamos lá. Deixa aqui pro canto. Git push. Godoy 1, 2, 3, 4, 5. Godoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fiz o push para o GitLab. O nosso webhook deveria disparar. O Jenkins deveria começar uma build 7. Demorou, hein, meu filho? Olha lá, a build 7 disparou. Sem eu mexer. Como a gente não fez nenhuma mudança que vai quebrar, as etapas devem funcionar todas. Vai rodar o build. E aí deu pau. E dá algum erro, né, cara? Podia passar batido. Erro de teste. Não achou o resultado de teste. Tinha que dar pau justo naquele post fire que a gente fez lá. E não achou isso aqui, ó, do Sharefire. Porque eu acho que não tem teste unitário no nosso projeto. Eu vou tirar essa parte do relatório, de testes. E não tem teste nenhum no meu projeto. Aí não gera relatório. Adiciona. Comita. Push. Vamos lá ver a build 8 disparar. Agora deve passar o teste, não é possível. Mandando a imagem para o GitLab. E aí fazendo deploy na máquina virtual. Deu certo. E aí o cara atualiza a aplicação dele. Não é que o pipeline deu certo? Funcionou. Fizemos o ciclo completo aqui, dá certo. Não tá a coisa mais rápida desse mundo. Tá envolvendo máquina virtual, tá envolvendo containers. A ideia era você ter uma máquina mais parruda, com caras para executar essas coisas separado e tudo mais. Mas está funcionando. Dá para melhorar a parte de segurança do Jenkins. O Jenkins, acho que não vou fazer isso aqui não, mas você pode ter usuários diferentes, com papéis diferentes no seu sistema. Então, tem um plugin que tem que instalar, porque ele não está por padrão, se eu não me engano. Manage Jenkins, Manage Plugins, disponíveis. Ó. É uma estratégia de autorização baseada em papéis. E aí você pode ter, por exemplo, usuário que pode criar build, usuário que pode executar, usuário que não pode, coisa do tipo. Então não é... Você não precisa ser um único usuário fazendo tudo. Outra coisa que eu não comentei, né, mas esse esquema todo que está feito aqui, eu fiz em cima de uma aplicação Spring Boot. Mas você pode usar isso com qualquer linguagem, pessoal. Está fazendo a aplicação usando o Node, o React, não tem diferença, é só você fazer as alterações. Ao invés de você usar o Maven para disparar as coisas, você usa os comandos que o Node precisa. Dá para criar container com ele também, dá para fazer a mesma coisa, só que com projetos de outras linguagens. Não é obrigatório para fazer com Java isso não, tá? Uma vez que o plugin está instalado, a gente consegue lá mexer na parte de segurança global e em autorização. Então, se você vier aqui no Manage Jenkins, segurança global, agora tem a parte de autorização. Ó. Aqui, ó, esqueci de marcar. Ó. Estratégia baseada em papéis. Se eu não marca isso, nunca que eu vou chegar nessa opção aqui. Deu algum erro maluco aqui. É recomendado que você instale o plugin e sobrescreva o padrão. Tá, está reclamando o seguinte, ó. Pode ser um problema se os usuários tiverem acesso restrito ou nenhum acesso aos jobs
Mas se eles puderem configurar outros usuários, isso pode ser um problema. Vamos ignorar isso aí, vamos lá, gerenciar os papéis. E aqui você pode gerenciar essa parte. Ó. Lá em Manage Roles, você pode criar papéis. Aqui só tem o papel admin e pode fazer tudo. Lá em Global Roles, eu vou adicionar um outro papel. Global Roles. Ó, qual é o papel que eu vou adicionar? Eu vou chamar de Read Only. O cara só pode ver os jobs. E aí você pode marcar o que ele pode fazer dentro do Jenkins ou não, tá? Eu vou deixar aqui, no geral, ele pode ler. Aqui em Overall, ele pode ler. No Job, ele vai poder ler também, ó. Só a leitura. Então ele não consegue mexer em credenciais, disparar os agentes, criar job, disparar job. Ele só vai conseguir ver as coisas que estão aqui dentro. De repente você quer que lá o seu chefe quer ver de vez em quando como é que essas coisas estão rodando. Você dá um papel desse para ele não fazer besteira lá dentro. Vamos adicionar um outro. Ó. Esse papel agora vai ser para executar. E aí na execução a gente muda. Vou marcar aqui, no geral ele pode ler. No job ele pode fazer build, pode fazer leitura. No job ele pode estudar e fazer leitura. Então, de novo, ele não pode criar um novo job, mas ele pode pegar um build e rodar. De repente, se você, um gerente, cria o projeto e aí põe os funcionários que vão trabalhar nesse projeto com permissão de executar aquele projeto. Mas só aquele projeto que ele está trabalhando, não os outros. Dá para fazer um esquema desse. Salvo. Agora sim. Vamos lá botar a GrossBuilder. Vamos falar, por exemplo, a GrossBuilder trabalha num projeto. Então ela pode executar. Ela não pode criar projetos. Você pode restringir o acesso de usuários para alguns projetos específicos. Então você pode, por exemplo, botar um papel de dev, botar as permissões que o geral ele pode ler, e aí tem permissões para projetos. De repente você fala, olha, nesse projeto, com esse nome, tudo lá dentro ele vai poder mexer. Você consegue, de repente, restringir ele para só um projeto. Do jeito que tá esses papéis aqui, tá genérico, né? Qualquer coisa que ele pode fazer. Dá para você fazer com que os jobs eles rodem automaticamente, tipo de tempos em tempos. De repente você quer que o seu sistema seja buildado uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por cada hora, depende do seu sistema. Dá para fazer isso. Tá? Lá no teu projeto, lá em Build Triggers, dá para fazer build periódica. Então, por exemplo, vamos voltar lá no nosso pipeline. Lá nas nossas triggers, dá para fazer virar periódico. E aqui você fala, você explica como é que você quer que ele rode isso. Tá? Ele usa o esquema do cron. Você cola ela aqui dentro que ele entende essa string. E aí, quando dá esse intervalo de tempo, ele vai lá e dispara a build para você. É isso que está aqui. Disparar uma build a partir de um script. Dá para fazer também. Só que aí precisa usar aquele plugin que a gente tinha usado lá, o Crumb Issuer, para gerar como se fosse um token, para a gente poder usar o script para fazer disparar o nossa build. Depende do seu sistema se você precisar fazer isso. Tá? Dá para fazer sem parâmetros, dá para fazer passando parâmetros. Vamos falar aí sobre o Kubernetes. Qual que foi o problema? A gente viu o Docker, a gente viu que não é difícil você criar containers e você pode montar a sua aplicação, botar numa imagem e depois criar containers rodando a sua aplicação. Qual que é o problema? O amplo suporte de containers garantiu a portabilidade de aplicativos da máquina real ou da máquina física para máquinas virtuais. Mas desta vez,
com várias aplicações implantadas no mesmo servidor, cada uma rodando em seus próprios ambientes de execução isolados um do outro, evitando conflitos, erros e falhas. Legal, isso é positivo. Outros resultados que a gente tem com o uso de containers: maior utilização do servidor. Ao invés de você estar rodando algumas máquinas virtuais, você pode colocar trocentos containers executando. Escalabilidade de módulo individual. Tá? Cada aplicação dá para você fazer a escalabilidade dela. Flexibilidade, interoperabilidade. Se roda Docker, você consegue rodar a tua aplicação. Integração com ferramentas de automação, que nem a gente viu agora há pouco aí, com o Jenkins ali. Os ambientes de execução de containers, que eles chamam de container runtimes, eles são bons para você executar containers num único host. Nem a gente instalou o Docker no meu notebook e eu criei aí vários containers, eu consigo rodar várias coisas na minha máquina. Tá? Agora, se você tiver ambientes diferentes para desenvolvimento, para garantia de qualidade e para fazer produção, aí pode ser que um único host não seja mais viável para você. Porque, de repente, o que você põe em desenvolvimento é de um jeito, que vai para fazer teste de qualidade é outro, que vai ficar em produção é outro. Então, esse nosso esquema de você ter um único host rodando, provavelmente não vai dar certo para isso. Tá? Esses ambientes, que vai estar rodando em várias coisas diferentes, eles necessitam de alguns requisitos, como, por exemplo, tolerância a falhas. Olha, a minha aplicação está rodando num container. Dá um erro na aplicação e o container fecha. E aí, a minha aplicação para de funcionar? Não volta? Como é que faz isso? Não pode, cara. Então, a nossa aplicação precisaria ser, ou esses ambientes precisariam ter essa tolerância a falhas. Tá? A escalabilidade sob demanda. Olha, quando não tem ninguém acessando o meu sistema, um container, 2 resolve. À medida que a quantidade de pessoas que está acessando a minha aplicação aumenta, pode ser necessário disparar mais containers para atender essa demanda de mais usuários da minha aplicação. O ideal é que seja sob demanda. Eu não quero manter, sei lá, 1000 containers criados à toa. Ainda mais hoje em dia, que você vai usar um serviço de nuvem, você paga por tempo de uso, cara, tá? Da sua CPU e tal. Se você botar um monte de container rodando à toa lá, você está pagando coisa que não está sendo usada. Uso otimizado de recursos. Entra aí um pouco com relação à escalabilidade. Você quer usar pouco recurso quando tiver pouca gente usando. Quando tiver muita gente usando, você quer aumentar a quantidade de recursos. Autodescoberta. Para você descobrir e comunicar automaticamente uns com os outros. Esses ambientes têm que ter uma maneira de ver quais outros ambientes existem. Como é que a gente vai se comunicar? De preferência de maneira automática, sem eu precisar entrar lá e ficar fazendo isso na mão. Ninguém merece isso, ainda mais se for muita coisa que você tem que configurar. Tá? Acessibilidade a partir do mundo exterior. Do jeito que a gente fez os nossos testes ali, está tudo rodando na nossa máquina. E se eu precisar de fora, de repente eu estou viajando, estou num outro país, eu preciso mexer no meu sistema. Tem que ter uma maneira da gente conseguir acessar as coisas do lado de fora. Você fazer updates contínuos e rollbacks contínuos, sem qualquer tempo de inatividade. Por exemplo, eu estou com o meu sistema rodando, mas aí tem uma versão nova, está pronta para ser colocada. Aí atualiza lá, mas sem parar a minha aplicação. Continua rodando enquanto ele está atualizando. Ou então, eu botei uma versão agora, opa, deu erro. Volta atrás, faz um rollback, volta para a aplicação que estava rodando antes, porque essa aqui está dando problema. E sem ter que parar e eu ter que fazer isso na mão. Tá? Isso aqui são alguns requisitos que seriam interessantes. Só você pensar, pessoal. Hoje em dia está muito comum essa ideia de você fazer serviços, microserviços. Então a mesma aplicação, se você for ver, está rodando trocentos serviços diferentes. Se cada serviço estiver rodando num container, imaginou você ter que disparar containers um por um na mão, ficar olhando se o container está rodando ou não? Como é que deve ser a dor de cabeça que é gerenciar essas coisas? Isso aqui é o cara da Netflix explicando como é que eles fazem para testar a aplicação deles e usa microserviços. Em algum lugar ele fala
da quantidade de microserviços que eles têm, cara. Porque eu não vou achar isso fácil aqui. Em algum lugar ele fala. Mas o importante, ó. Imagine que isso aqui é o sistema deles, ó. Olha a quantidade de serviços que ele tem rodando ao mesmo tempo, trocando informação entre eles. Olha que loucura que é isso aqui. E essa apresentação ele vem falar justamente como é que eles gerenciam isso, como é que eles testam isso aqui. Ó, se esse serviço para de funcionar, cai tudo, como é que funciona? Eles fazem esse tipo de teste. Agora, imagine que cada um desses caras aqui é um container, cara, rodando um microserviço. Imagina eu botar esses caras no ar. Não vai fazer isso na mão, um por um. Isso aqui pode estar espalhado pelo mundo, não está num lugar só. Imagina isso. Como é que você fica sabendo se esse carinha caiu? Imagina ter que ficar fazendo isso na mão, ficar testando se ele caiu ou não para botar um outro no lugar. Ou então aumenta muito o fluxo de pessoas, não, vamos botar mais serviços desse tipo para conseguir atender uma demanda maior, coisa do tipo. Então, o Docker sozinho não dá conta de fazer isso, certo? Soluções. O Docker criou o Docker Swarm. Tá? Swarm em inglês. Enxame. É a tecnologia que o Docker criou para você gerenciar containers em quantidade. Vários containers, e botar eles no ar, e ficar gerenciando, esse tipo de coisa. Então, no início, quando surgiu o Docker e tal, um pouco de tempo depois, eles lançaram o Swarm. Tá? O problema é que o Swarm perdeu feio aí para o Kubernetes. O Kubernetes hoje em dia é o padrão que é usado pela maioria do pessoal. Já disse, eu estava assistindo uma palestra que a Globo, como a Globo começou a trabalhar com containers muito cedo, na época acho que nem tinha o Kubernetes. Então eles têm sistemas hoje rodando usando o Swarm também. Deve ter coisa usando o Kubernetes também. Mas na época, como não existia, eles têm sistemas até hoje funcionando usando o Swarm. Vamos chegar no Kubernetes, vamos devagar. Mas eu já dei uma ideia do problema que acontece e o que a gente precisaria ter. Aí vem a ideia do orquestrador de containers. Isso pode ser alcançado você criando aí um único controlador, ou seja, um gerenciador, que está conectado a vários nós. Os nós aí seriam várias máquinas, tá? Esse controlador ou gerenciador é geralmente chamado de orquestrador de containers. É ele que vai gerenciar uma quantidade aí grande de containers. Os orquestradores de containers eles são ferramentas que agrupam sistemas para formar clusters, onde a implantação e o gerenciamento de containers são automatizados em escala, atendendo aos requisitos mencionados anteriormente. Nós podemos manter manualmente alguns containers, ou então escrever alguns scripts para gerenciar dezenas de containers. Mas os orquestradores de containers eles vão tornar as coisas muito mais fáceis para os operadores, especialmente quando se trata de gerenciar centenas, milhares de containers em execução dentro de uma infraestrutura que é global. O seu sistema não está rodando só na sua empresa, você tem coisa rodando na tua empresa, você tem coisa rodando no Google, você tem coisa rodando na Microsoft, tem coisa rodando na Amazon, em vários lugares do mundo espalhado, cara. E alguém tem que gerenciar isso. É aí que entra esses orquestradores de containers. Exemplos de orquestradores de containers. Você tem lá o Amazon Elastic Container Service, que é fornecido aí pela Amazon Web Services, ou AWS, né? Você tem o Azure Container Instances, você tem o Azure Service Fabric, os dois da Azure e da Microsoft. Você tem o Kubernetes, que é uma ferramenta open source que foi criada pelo Google e hoje faz parte do Cloud Native Computing Foundation, ou CNCF. Vou abrir o site desses caras daqui a pouco. Você tem o Marathon, que é para rodar containers em cima do Apache Mesos. Você tem o Nomad, que é feito pela HashiCorp. Você tem o Docker Swarm, que foi criado aí, foi fornecido aí pelo Docker e faz parte da Docker Engine hoje em dia. Então, todos os serviços de nuvem hoje têm um orquestrador de container, ou tem um serviço de orquestrador de container que você pode usar. Tá?
A maioria dos orquestradores, ela pode agrupar os seus hosts enquanto cria um cluster, pode agendar os containers para execução em hosts no cluster, com base na disponibilidade de recursos. Então, se ele precisa botar alguns containers no ar, ele vai nesse cluster, vê como é que estão essas máquinas do cluster, quem é que tem mais recurso, quem é que tem menos recurso, e coloca esses containers para rodar no local correto. Tá? Permitem que os containers de um cluster se comuniquem uns com os outros. Então, entre os containers dá para eles conversarem, independentemente do host em que eles estão implantados dentro do cluster. Então não importa em que máquina que está rodando o container vai conseguir comunicar com o outro. Tá? Então imagine que você tem uma máquina dentro da tua empresa, dentro de um cluster, e esse container vai se comunicar com uma máquina que está rodando lá na máquina da Microsoft, no serviço deles lá. Vai funcionar. Tá? Então é independente do host. A comunicação entre eles vai dar certo. Esse orquestrador vai fazer isso dar certo para você. Eles também podem vincular containers e recursos de armazenamento. Então, às vezes, o container tem que salvar arquivos, tem que salvar informações. A gente viu a ideia de criar volumes e tal. Mas o volume é muito bom quando está na tua máquina. E quando o container está sendo espalhado pelo mundo, como é que fica esses dados que ele vai salvar? Tem que ser salvo em algum lugar. Então tem que ter uma forma de você associar um container com os arquivos que ele está salvando. E isso dentro do seu cluster espalhado aí pelo mundo. O orquestrador permite fazer isso. Tá? Dá para a gente agrupar os conjuntos de containers semelhantes e vinculá-los usando o balanceamento de carga, para você simplificar o acesso a aplicativos que estão rodando em containers, criando um nível de abstração entre os containers e o usuário. Então, às vezes, você pega vários containers, forma um grupo, tá? E faz um balanceamento de carga. Ou seja, se tiver chegando requisições, não manda tudo para um container só. Espalha para esse grupo, manda uma vez para cada um, para eles distribuírem essa carga aí que está chegando na sua aplicação. Dá para fazer isso também usando esses orquestradores. Dá para gerenciar e otimizar o uso de recursos, permitir a implementação de políticas para proteger o acesso a aplicativos executados dentro dos containers. Lógico, nem todo aplicativo pode ser acessado por qualquer um. Então tem que ter uma forma de você ter uma maneira de controlar quem é que vai poder acessar o que dentro dessa bagunça aí. A maioria dos orquestradores ela pode ser implantada em máquinas reais, que o pessoal chama aí de bare metal, tá? Ou máquinas virtuais, tanto locais quanto na nuvem. E aí vamos falar um pouco aí especificamente do Kubernetes. O Kubernetes, por exemplo, ele pode ser instalado, implantado em uma estação de trabalho, pode ser dentro do data center da empresa, pode ser em uma máquina virtual local, que está rodando, por exemplo, com VirtualBox, ou pode ser na nuvem. Tá? Na nuvem, por exemplo, a gente tem instâncias que a gente pode pegar lá da Amazon, tá? Instâncias EC2, você pode pegar as VMs do Google Compute Engine, você pode criar os droplets da DigitalOcean, você pode usar o OpenStack. Você pode pegar o Kubernetes e rodar ele numa máquina virtual se você quiser. Tá? Funciona. Tá? Também dá para fazer isso. Ou se você quiser colocar direto numa máquina real, também funciona. Então ele pode ser tanto bare metal quanto rodando em máquina virtual. Não tem importância. Só que existem soluções prontas que permitem que os clusters Kubernetes sejam instalados com apenas alguns comandos na nuvem, usando aí o esquema de Infrastructure as a Service. Ou seja, você vai usar a infraestrutura como se fosse um serviço. Você não vai criar máquinas virtuais para você instalar o Kubernetes. Não. Você vai usar... já existem soluções prontas desses caras que faz isso para você. Tá? Você precisa de uma infraestrutura, você vai pagar por ela e esses caras montam para você. Então, o GCE tem, o Amazon, o Docker, a IBM, todo mundo, pessoal que está na nuvem hoje em dia, tem algum tipo de solução que permite você instalar Kubernetes. Tá? E também tem um outro esquema. Aqui ainda é um pouco alto nível. Você tem que imaginar que é como se fosse... imagina que o Google tem um servidor lá. Então, vamos chamar de servidor do Google.
Aí ele tem um serviço que você usa. Você, como empresa... eu preciso usar Kubernetes. Nossa, isso aqui era para ser uma casa, tudo bem. Finge que é uma casa, gente. Faz uma porta. A tua empresa precisa usar Kubernetes. Você consegue usar o serviço deles, e aí, usando esse serviço do Google, ele vai lá, ele cria as VMs para você e põe o Kubernetes para rodar para você. Então, você ainda está criando, usando recursos de servidores para criar as VMs para poder usar o Kubernetes. Mas já existe, pronto, vários lugares que fazem isso. Mas se você não quiser fazer isso, existe a orquestração de containers gerenciados como um serviço. Tá? E é oferecido e hospedado pelos principais provedores de nuvem. Aqui eles já fornecem o Kubernetes. Você não vai pegar um servidor para pegar uma máquina virtual para poder você instalar o Kubernetes. Não. Eles te dão o Kubernetes. E você usa o serviço deles de Kubernetes. Todos eles já têm isso aqui também hoje em dia. Então você pode usar o GKE, é o Google Kubernetes Engine. Você pode usar o EKS, tá? Que é o Elastic Container Service for Kubernetes. Você pode usar o AKS, que é o Azure Kubernetes Service. A IBM tem, a DigitalOcean tem, a Oracle tem. E deve ter trocentos outros que tem hoje em dia. Então, Kubernetes. Dá para você instalar desde o bare metal, ou seja, você vai lá na tua máquina da empresa e instala o Kubernetes na raça. Você pode colocar em máquina virtual na tua empresa ou na nuvem. Tem alguns serviços que já te facilitam isso para você criar essa infraestrutura. E já tem o próprio Kubernetes pronto para você ir lá e só usar. Tá? De todas as formas aqui funciona. O Kubernetes é um sistema de código aberto para você automatizar a implantação, escalonamento e gerenciamento de aplicações em containers. Vem da palavra grega, lê aí em grego quem souber, que significa timoneiro ou piloto de navio. Por isso que o símbolo do Kubernetes é lá o timão do navio. O Docker usa os containers, aí o Kubernetes seria o timoneiro, como se estivesse dirigindo o barco que leva os containers. Também é conhecido como K8S. Por que é K8S, professor? Porque tem um K no início, um S no fim, e tem 8 letras entre o K e o S. Nossa Senhora. Feliz os caras que inventam esses nomes, gente. É muito inspirado pelo sistema Google Borg, que é um orquestrador de containers para suas operações. Foi, na verdade, né? O Google, você tem que pensar o seguinte, pessoal. O Google começou a mexer com nuvem faz muito tempo, cara. Já tinha serviços na nuvem do Google. Mesmo que não fosse para fora, eles tinham que gerenciar as coisas internas. Imagina gerenciar YouTube, Gmail dentro lá da empresa, com servidores espalhados pelo mundo. Então já tinham sistemas prontos deles. O Borg era um. Já era um orquestrador de containers que eles usaram nas operações globais por mais de uma década. Tá? Quando eles fizeram o Kubernetes, foram em cima das ideias, das coisas que eles aprenderam do Borg. Tá? Então não veio do zero. Já existia uma coisa pronta quando o Google foi lá e criou o Kubernetes. A versão estável atual, em junho, era 1.21.1. 1.22.3, ó. Já 27 de outubro. Olha que beleza. É um projeto open source, escrito na linguagem Go. Foi criado no Google e com o lançamento da versão 1.0 em 2015, como já é antigo o bagulho, cara, foi doado para a Cloud Native Computing Foundation, que é a CNCF. Hoje em dia, a CNCF que está gerenciando essa parte toda de nuvem. Então, quem faz parte? Não sei se vai achar os nomes aqui, mas são só... Vamos ver se tem. Demorando para carregar. E aí tem vários membros. Quem? Todo mundo que tem serviço na nuvem está aqui, cara. Alibaba, Amazon, Apple, Google. Cadê a Microsoft? Cadê a Oracle? Tá aqui, ó. Tá todo mundo, gente. Todo o pessoal que trabalha com nuvem tá nessa bagaça. Tá? E eles gerenciam vários projetos. E aí tem projetos que já estão graduados, tem projetos que estão sendo incubados, tem projetos que foram abandonados porque já tem coisa mais nova. Então,
Tem muita coisa aqui. Tem várias, o Kubernetes já está funcionando, o Helm. Tem muita tecnologia que está pronta. E aí tem coisa que está incubando, ou seja, são projetos de coisas que estão sendo criadas que vão funcionar junto com o Kubernetes algum dia, ou com essa tecnologia toda. Mas ainda não está na versão, vamos pensar assim, final, pode usar sem medo, vamos pensar. Tá? Quando gradua é que você pode começar a usar. Está incubando, ainda não está no ponto ainda, mas tem muita gente que já está mexendo com essas coisas. O Google ainda usa Kubernetes? Eu acredito que não. Eu acredito que o Google, quando eles liberaram, vamos pensar em termos de tecnologia, né? Eles tornaram o projeto open source, meio que eles deram o Kubernetes para a galera começar a trabalhar, certo? Internamente eles usam o Kubernetes? Não, eles devem estar usando outra coisa já. Tá? Já deve ter coisa, vamos pensar assim, melhor ou mais fácil para eles usarem internamente do que o Kubernetes. Pelo menos eu acredito que seja assim. Características do Kubernetes. Ele tem um esquema de Automatic Bean Packing. O Kubernetes ele agenda os containers automaticamente com base nas necessidades e restrições de recursos para maximizar a utilização sem sacrificar a disponibilidade. Ele faz isso, pessoal. Ele cuida de agendar. Olha, que máquina, que nó da rede aí do cluster vai rodar tal container. Então, vamos tentar otimizar ao máximo possível os recursos, mas sem ferrar com a aplicação, sem, de repente, botar muita coisa para rodar numa máquina e não dar conta de atender a requisição que chega. Ele faz isso automático. Self-healing. O Kubernetes, ele substitui, ele reagenda automaticamente os containers de os nós com falha. Então, dá um problema num nó. Tem uma máquina rodando lá no Japão que deu pau. O Kubernetes faz automático. Ele mata e reinicia os containers que não respondem às verificações de saúde com base nas regras e políticas existentes. Então, se ele percebe que caiu um nó lá no Japão, ele mata aqueles containers e começa a botar no ar em outro lugar, por exemplo. Tá? Ele evita que o tráfego seja roteado para esses containers que não estão respondendo. Então, se ele percebe, olha, aquele container não está me respondendo, ele tem um esquema que ele fica testando, esse health check, vê, tá tudo ok, tá tudo ok. Quando ele para de responder, opa, para de mandar tráfego para lá porque deve ter algum problema. Começa a direcionar para outro lugar. E aí, se realmente tiver com problema, ele mata o container e reinicia. Tá? Se às vezes não for naquele mesmo nó, ele põe isso para rodar em outro nó. Isso de maneira automática. Tá? Então imagina um cara gerenciando milhares de containers. Não é ele que vai fazer isso, é o Kubernetes que vai fazer isso. Facilita a nossa vida. Escalamento horizontal. Com o Kubernetes, as aplicações elas são agendadas manualmente ou automaticamente, com base no uso da CPU ou na utilização de métricas personalizadas. Você pode falar, olha, esse container, se passar o uso de CPU de tantos por cento, começa a criar outro, porque não vai dar conta para atender o fluxo de gente que está chegando aqui, não. Ele faz isso automático, se você quiser. A gente vai fazer uns testes daqui a pouco, não sei se vai dar certo não, mas pelo menos a gente vai tentar. Descoberta de serviço e balanceamento de carga. Os containers eles recebem seus próprios endereços IP do Kubernetes, enquanto ele atribui um único domain name system para um conjunto de containers para ajudar nas solicitações de balanceamento de carga entre os containers do conjunto. Ele pega aquele bando de conjunto e dá um IP. Quando chega a requisição para aquele IP, ele mesmo distribui a carga entre aqueles containers. Se você quiser, você não precisa nem se preocupar com isso. Ele vai fazer isso para você. Tá? Rollouts e rollbacks automatizados. O Kubernetes ele instala e ele reverte perfeitamente as atualizações da aplicação e as alterações de configuração, monitorando constantemente a integridade da aplicação para evitar qualquer tempo de inatividade. Então, você tem uma versão nova, você tem uma atualização da tua aplicação. Você quer botar ela no ar. Ele faz isso para você. Tá? Deu erro, você quer fazer um rollback, você quer voltar para a versão anterior, dá para fazer isso. Tá? E ele faz isso rodando, pessoal. A gente vai testar daqui a pouco, a gente vai ver isso funcionar.
Você vai botar uma nova aplicação, ele cria novos containers com a nova versão. Quando todos estão prontos, aí ele começa a matar os antigos. Então, sua aplicação não para. Ele dá um jeito de manter sempre funcionando. Isso é automático. Tá? É automatizado isso. Gerenciamento de segredos e de configuração. O Kubernetes ele gerencia segredos e detalhes de configuração de uma aplicação separadamente da imagem do container, a fim de evitar uma reconstrução da respectiva imagem. Então, senhas, tokens, certificados, arquivos de configuração que você precisa, não precisa ficar dentro da imagem. Tá? Dá para você fazer isso direto no Kubernetes. Isso é bom porque se você precisar mudar a senha, você não tem que refazer a imagem. Você só muda direto no Kubernetes. A imagem continua sendo a mesma. Tá? Esses segredos eles consistem em informações confidenciais passadas para a aplicação sem revelar o seu conteúdo confidencial. O Kubernetes cuida da segurança disso. Orquestração de armazenamento. O Kubernetes ele monta automaticamente soluções de armazenamento definido por software para containers a partir de armazenamento local, provedores externos na nuvem e sistemas de armazenamento de rede. Então você consegue definir como é que vai ser feito o armazenamento das informações aí dos seus containers. Pode ser localmente, na máquina que está rodando o container, pode ter um provedor externo na nuvem, tá? Pode ter algum armazenamento na própria rede da empresa, de repente, que você quer usar. Dá para fazer isso. Execução em lote. Kubernetes oferece suporte à execução em lote, seria o batch execution, trabalhos de longa duração e substitui containers com falha. A arquitetura do Kubernetes é modular e plugável. Ela segue padrões de microserviços desacoplados. Sua funcionalidade ela pode ser estendida, escrevendo recursos personalizados, operadores, APIs personalizadas, regras de agendamento ou plugins. Então dá para melhorar ou dá para estender a funcionalidade que ele já tem se você precisar. Um cluster Kubernetes ele é formado por nodes, seriam nós. Tá? Um node é uma máquina no seu cluster. Então, é o que eu falei, você pode ter várias máquinas nesse cluster. Não precisa ter todas no mesmo lugar. Pode ter máquina aqui, pode ter máquina lá no Japão, sei lá, espalhada pelo mundo aí. Tá? O que ele tem dentro dele? Vamos lá. São dois caras importantes que a gente tem dentro do Kubernetes. Tem o Master Node, ou Control Plane. Tá? É como se fosse o gerente da bagaça. E você tem os nós que fazem o serviço, que seriam os Worker Nodes. Tá? Tudo isso aqui é nó. O seu Master Node também é o nó do cluster. Tá? Mas ele tem um papel diferente. Por quê? É ele que tem toda a parte de gerenciamento. A parte de API que faz as coisas acontecerem está toda aqui dentro. A gente vai falar desses pedacinhos um por um daqui a pouco. Mas como é que o usuário interage com o cluster? Ele vai usar ou a linha de comando, ou ele pode usar a própria API do Kubernetes, ou através de dashboard também. Na internet, você põe lá, dá para criar um dashboard e você interagir com ele. Tudo isso feito através desse Kube API Server. Vou falar dele daqui a pouco. O etcd é como se fosse o banco de dados que o Kubernetes usa para armazenar informações. Ele tem o Scheduler, que é o cara que vai estar gerenciando que container vai rodar onde, por quê, quando, como, tal. Tem o Kube Controller Manager, que é o gerenciador de controlador do Kubernetes. E tem um gerenciador de controlador da nuvem. Porque geralmente o que acontece? Eu falei, você está usando o Kubernetes de repente dentro da rede do Google. Então existe um serviço do Google para gerenciar as coisas que o Google fornece. Alguém tem que ser capaz de conversar com o serviço da Google. É o que esse cara vai fazer. Tá? Já nos nós de trabalho, é onde vai estar rodando os nossos containers, é onde vai estar os nossos pods. Já vou falar o que é o pod daqui a pouco. Esse CR é o Container Runtime. É aqui que está rodando os meus containers, dentro dos nodos de trabalho. Ele vai ter um kubelet aqui dentro e vai ter um kube proxy para comunicar aí com o master node da nossa rede.
Todos eles vão ter essas partes aqui. Tá? O que pode variar é a quantidade de pods que vai estar rodando dentro de cada nó aqui. Vamos falar com mais detalhe dos pedaços aqui. As APIs. O Kubernetes ele tem um servidor de API e os seus operadores e usuários se conectam a ele do mundo externo para interagir com o cluster. Então, eles usam essa API para se comunicar aí com o cluster. Usando a linha de comando e a interface web, nós podemos nos conectar ao servidor de API em execução no nó mestre para realizar diferentes operações. Nós podemos nos conectar diretamente ao servidor de API usando os endpoints de API e enviar comandos para ele, contanto que a gente possa acessar o nó mestre e se a gente tiver as credenciais corretas. Então, se você não estiver usando a linha de comando, você pode usar a própria API do Kubernetes. Mas é lógico que você vai ter que ter permissão para acessar essa API, acessar os endpoints dela. Tá? O control plane é o master node, é o cara responsável aí por tudo. Aqui na imagem eu botei um quadradinho só para cada coisa. Não significa que só vai ter um. Tá? Lembra, é um cluster, é um serviço e não pode parar. Então se você não pode parar, normalmente não vai ter um só. Se tiver um só e ele parar, ele der problema, cai todo o serviço. O que acontece que geralmente é que você tem várias cópias dessas coisas rodando junto aqui. Porque aí se um der problema, o outro pode assumir o serviço. Então o control plane ele é o responsável por gerenciar o estado do cluster Kubernetes. É esse cara que cuida de tudo, cara. Ele é o cérebro por trás de todas as operações dentro do cluster. Por sua importância, é comum a gente ter réplicas sincronizadas. Apenas uma das réplicas vai ser o masternode. Então, não é que só vai ter um nó que é o masternode. Às vezes tem mais de um dentro do cluster. Tem mais de uma máquina configurada com as mesmas coisas. E eles ficam sincronizados. Então, tudo que acontece no master é passado para essas cópias, para essas réplicas. Mas por que isso? Porque se aquele cara que é o master agora der um problema, uma das réplicas assume e aí o serviço continua funcionando. Tá? Por isso que tem várias caixinhas aqui. Vai ter cópias desse control plane espalhadas pelo cluster. Se você estiver trabalhando aí com esse esquema de não pode parar, certo? Alta disponibilidade. O etcd é o armazenamento distribuído de chave e valor. Ele faz o armazenamento distribuído de chave e valor. Ele mantém o estado do cluster. Todos os dados de configuração do cluster estão salvos no etcd. Detalhes de configuração como subredes, config maps e segredos, está tudo lá dentro. Tá? O que não fica no etcd? Os dados do cliente, os dados das aplicações. Isso não é no etcd que vai ser salvo. Tá? Então esse etcd, que está aqui no desenho, é o banco de dados do Kubernetes. É para ele gerenciar o cluster. Está tudo salvo aqui dentro, os dados dele. De novo, não vai ter uma cópia só, porque se der pau, nenhuma. Se eu tiver um só e der pau nele, o cluster já era. Esse Kube API Server, ele coordena todas as tarefas administrativas. Ele expõe a API do Kubernetes, ele intercepta as chamadas RESTful de usuário, operadores e agentes externos, valida essas chamadas e processa. Como é que ele processa? Olha, ele lê o estado atual do cluster Kubernetes, então ele vai lá no etcd e pergunta, como é que está o cluster agora? Aí, após a execução de uma chamada, ou seja, o cara pediu para fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Aí ele vai e salva o estado resultante do cluster no etcd. Então o etcd sempre tem uma cópia de como é que está o cluster agora. Quando você põe alguma coisa no ar, ele vê como é que está agora, põe no ar e aí atualiza o etcd. Então o etcd sempre sabe como é que está a situação do cluster nesse momento. O Kubescheduler ele atribui novos objetos como pods para os nós. Então ele pega o pod e distribui nos nós dentro do seu cluster. Durante o processo de agendamento, as decisões elas são tomadas com base no estado atual do cluster e nos requisitos do novo objeto. Então, na hora de decidir onde é que ele vai pôr um pod para rodar, tá? Ele vai olhar como é que está o cluster agora.
Então ele vai lá no etcd e descobre, ó, o cluster está desse jeito. Tá, o que esse pod que o cara quer pôr no ar precisa? Com base nessas informações, ele sabe para qual nó ele deve direcionar esse pod. Tá? Que mais? Ele também recebe do Kube API Server os requisitos do novo objeto que fazem parte de seus dados de configuração. Lembrando que a comunicação aqui entre o Kube Scheduler é através da API. Todo mundo se comunica aqui pela API. Ninguém se fala direto aqui, tá? Então esse cara, eu peço para ele, ó, põe um pod no ar. Ele vai lá e descobre, ó, como é que tá o cluster agora? Aí a API vai lá, busca as informações e fornece para ele. Aí ele decide e manda, ó, faz isso para mim. Aí esse cara vai lá e manda executar a operação que você pediu. Depois que ele fez, ele vai lá e salva, ó, agora o cluster está desse jeito. Mas é tudo através dessa API aqui. O Kube Controller Manager, ele regula o estado do cluster Kubernetes. São laços que ficam observando e comparando continuamente o estado desejado do cluster, que é fornecido pelos dados de configuração dos objetos, com o estado atual, que é obtido do etcd por meio da API lá do Kubernetes. Então ele fica analisando como é que está o cluster agora. Está do jeito que tinha que estar? Está do jeito que tinha que estar? E fica testando isso, cara. Quando não está, ele vai lá e atua. Tá? Então, no caso de uma incompatibilidade, por exemplo, eu queria que tivesse 3 pods rodando minha aplicação. Só tem 2. Bom, se está diferente do que eu tinha pedido, uma ação corretiva é executada no cluster até que seu estado atual corresponda ao estado desejado. Ele também é responsável por atuar quando os nós ficam indisponíveis. Então, aquele health check que eu falei, se perceber que um container parou de atender, é ele que vai ter que fazer alguma coisa para corrigir isso. Tá? Ele vai garantir que as contagens de pods sejam as esperadas, criando endpoints, contas de serviço e tokens de acesso. Se vira e faz acontecer. Tá? O Cloud Controller Manager ele é responsável por interagir com a infraestrutura subjacente de um provedor de nuvem, quando os nós se tornam indisponíveis. Ele pode gerenciar os volumes de armazenamento fornecidos por um servidor de nuvem, pode gerenciar o balançamento de carga e roteamento. Aí é o que eu falei. Esse cara é quando você, por exemplo, está usando uma infraestrutura do Google, da Microsoft, da Amazon. É ele que comunica com essa infraestrutura da Amazon, do Google, da Microsoft. Então, por exemplo, eu preciso botar um novo pod para rodar. Opa, quem vai fazer isso não vai ser o Kubernetes, vai ser o Google, por exemplo. Então ele tem que ter uma forma de avisar o Google que eu preciso de alguma coisa. Aí o Google vai lá, faz e avisa ele que deu certo. E aí o Kubernetes pode começar a usar essa informação. Os nós de trabalho. Aí você tem o kubeproxy, o kubelet e o container runtime rodando os nossos pods. Tá? O pod, pessoal, é onde vai estar os nossos containers. Os containers vão estar sendo executados dentro de um pod. Esse worker node, então, ele fornece um ambiente de execução para aplicações cliente, porque é aqui que está rodando os nossos containers. Essas aplicações elas são encapsuladas em pods e são controlados pelos agentes do control plane. Então, quem controla isso tudo é o nosso control plane, é o nosso master node aqui. Tá? Do cluster em execução no master node. Os pods, que é onde a gente roda os nossos containers, eles são agendados nos worker nodes, onde encontram os recursos necessários de computação, memória e armazenamento para a execução e rede para se comunicarem entre si e com o mundo exterior. Então, você tem que lembrar, isso aqui é um container rodando a minha aplicação, isso aqui vai usar CPU, vai usar disco, vai ter que acessar a rede, esse container pode precisar conversar com os outros, esse container pode precisar conversar com um container que está rodando num nó que está lá na China. Então, tem que ter uma forma, o Kubernetes tem que ter permissão ou permitir que isso aconteça. Tá? O pod é a menor unidade de agendamento no Kubernetes. A gente nunca vai criar um container, a gente vai criar um pod. Esse pod pode ter um container só, não importa. Mas a unidade de agendamento no Kubernetes é o pod. Tá? O pod é uma coleção lógica de um ou mais containers agendados juntos. Como se fosse, eu preciso desses containers juntos para fornecer uma funcionalidade.
Então você pode colocar eles dentro de um pod. Tá? A quantidade não tem limite, pode ser um só, pode ser 2, pode ser 30 dentro do mesmo pod. Para acessar as aplicações a partir do mundo externo, nós nos conectamos a esses worknodes e não ao masternode. Então, a comunicação com a aplicação é direto aqui. Eu quero falar com alguma coisa rodando num container. Eu vou no worker node. Eu não vou acessar pelo master, do control plane lá no masternode. Não faz sentido isso, tá? O container runtime é onde está rodando os nossos containers aqui, os nossos pods, tá? Embora o Kubernetes ele seja descrito como uma engine de orquestração de containers, ele não tem a capacidade de lidar diretamente com containers. Não é o Kubernetes que faz os containers rodarem ou não, tá? Para executar e gerenciar o ciclo de vida de um container, o Kubernetes requer um container runtime no nó onde um pod e seus containers devem ser agendados. Exemplos de container runtime. Você tem o containerd, você tem o Rocket, que eles chamam, você tem o CREO. São todos containers, todos eles são capazes de rodar containers. É isso que eu estou querendo falar aqui para vocês. Tá? Executa imagens Docker. O Docker é padrão, pessoal, não tem muito jeito. Todo mundo começou a trabalhar com container usando o Docker, embora não seja o único hoje em dia. Mas na época que começou só era ele. Então você fugir do padrão é meio difícil, certo? Então, por exemplo, o Rocket é um container engine nativo para pods, também executa imagens Docker. Esse CRIO ele é um container runtime leve para Kubernetes, também oferece suporte a registros de imagem do Docker. Tá? Então, no fim, o containerd é o que o Docker usa internamente para gerenciar os nossos containers. Então, tem alguém aqui dentro para rodar os nossos containers. Isso aqui não é o Kubernetes que faz isso. Tá? Ele usa isso aqui. O kubelet é um agente em execução em cada nó que se comunica com os componentes do control plane do masternode. Então, esse kubelet que vai comunicar lá com o masternode lá para ver o que diabo deve acontecer. Ele recebe definições de pod, principalmente do Kube API Server, e interage com o container runtime no pod, no nó, para executar containers associados a esse pod. Então, é como se fosse ele que recebe, cria um pod aí com os 3 containers. Aí ele acessa o container runtime põe o pod para rodar para ele. Tá? É como se fosse um mini gerente do nó de trabalho aqui. Mas ele não toma decisões. As decisões quem faz é o masternode. Tá? É esse cara aqui que toma a decisão e manda ele via API, normalmente, para ele ir lá e fazer alguma coisa acontecer. Tá? Ele também monitora a saúde dos containers em execução nos pods. É ele que fica olhando. Se os containers estão ok, os containers estão ok, e passa essa informação para o outro, para o master. O kubeproxy é o agente de rede que é executado em cada nó responsável por atualizações dinâmicas e manutenção de todas as regras de rede. Então ele abstrai os detalhes da rede de pods e encaminha solicitações de conexão para os pods. Então é como se fosse o gerente da parte de comunicação de redes. Mas como é que o cara vai acessar uma aplicação que está rodando nesse pod? Ele tem que se virar, de pegar o IP desses containers, a porta que ele está usando e fornecer isso para o mundo externo. E receber uma chamada e passar isso para o container correto. Ele vai fazer esse processo para a gente. Comunicação do pod com o mundo externo. Uma aplicação implantada com sucesso, rodando em pods dentro de um cluster Kubernetes, requer acessibilidade a partir do mundo externo. O objetivo é rodar a tua aplicação. Se do mundo externo você não conseguir acessar a aplicação dentro do pod, não ia fazer sentido nenhum. Tá? O Kubernetes ele permite acessibilidade externa por meio de services, construções complexas que encapsulam definições de regras de rede em nodes do cluster. Então ele fornece serviços. Tá? Esses serviços eles vão estar encapsulando umas regras lá de rede que vão permitir a comunicação do mundo externo com os seus pods. Ao expor esses serviços para o mundo externo, com o kubeproxy, as aplicações se tornam acessíveis de fora do cluster
por meio de um IP virtual. Então, ele fornece como se fosse, olha, para você acessar essa aplicação rodando dentro desse container, desse pod, é esse IP aqui. Aí você acessa aquele IP, ele faz chegar até aquele container específico. Workload Resources. Eles são usados para você criar e gerenciar múltiplos pods. É aquele mesmo problema. Às vezes eu não quero criar um pod só. Eu preciso criar vários pods diferentes. Vai fazer um por um na mão? Ninguém merece. O mesmo problema. É a mesma coisa que criar containers na mão um por um. Não é legal, tá? Então, existem recursos que te permitem criar como se fossem grupos deles. Por exemplo, o Replica Set. A gente vai testar ele daqui a pouco. Ele é o padrão. Ele garante que o número especificado de pods esteja em execução. Eu posso falar para ele através de um Replica Set, olha, eu quero 5 pods disso aqui rodando. Pronto. Ele fica gerenciando para ver se tem aquela quantidade que você pediu rodando. Se diminuir, ele cria mais um. E ele fica mantendo isso rodando para você. Tá? O deployment é uma forma declarativa de você gerenciar pods através de Replica Sets. Só que ele é como se fosse um nível acima do Replica Set. É como se fosse um gerenciador que gerencia os Replica Sets. Então ele vai incluir mecanismos para você fazer rollback e você fazer atualização contínua. O Replica Set é só quantidade. Olha, eu quero 5 pods desse rodando. Mas se você quiser trocar a aplicação para uma nova, não é o Replica Set que faz isso. Aí no caso entra o deployment em ação. O deployment você pode falar para ele, olha, eu quero que você crie esse Replica Set com essa versão. Agora eu quero que você ponha a versão 2. É ele que vai gerenciar, criar um novo Replica Set para você. Tá? Então é como se fosse o Replica Set, como se fosse mais baixo nível, e o deployment está um nível acima, na camada aqui de gerenciamento. Tá? Ele, no caso, vai acabar gerenciando esses caras aqui. Eles são usados para você criar e gerenciar múltiplos pods. Quem mais pode ser? O daemon set. É uma maneira de você garantir que cada nó execute uma instância de um pod. Isso aí é mais usado para serviços de cluster, como, por exemplo, monitoramento de integridade e encaminhamento de registro. E também existe um stateful set, que aí já é adaptado para você gerenciar pods que devem persistir ou devem manter o estado. Se o pod tem que manter informação lá salva, ele tem que ser criado de maneira diferente. Tá? Um pod que não tem que salvar nada, você pode destruir e pôr para rodar onde você quiser. Agora, se o pod gerou arquivos, por exemplo, você não pode simplesmente destruir ele. Você vai perder os arquivos. Então tem que ser criado de maneira diferente, para que se você precisar destruir ele, você não perca aqueles arquivos. Se você tiver que criar de novo, ele aproveite aquela informação que já estava salva e coisa do tipo. O stateful set pode fazer isso. Job e cron job é para você executar trabalhos de curta duração, únicos, ou então em um agendamento. Você quer fazer alguma coisa rodar, você pode criar um job e vai lá e faz. Se você criar um cron job, aí você agenda. Uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez por semana, uma vez por mês. Dá para fazer usando ele. Os services. Aí eles vão servir para você agregar os pods e então você definir políticas de visibilidade. Isso no caso para externo, né? Como é que as pessoas de fora vão enxergar os pods do seu cluster. Ele usa seletores e labels para você definir quais os pods que fazem parte daquele serviço. A gente tem diversos tipos de serviços aí no Kubernetes. Por exemplo, a gente tem o cluster IP, o load balancer, o node port e o external name. São só alguns exemplos de serviços. O cluster IP, ele expõe o serviço apenas em um IP interno. Isso vai tornar o serviço acessível apenas dentro do cluster. É o tipo padrão, se você não falar nada, vai estar usando o cluster IP. Então, às vezes, você tem que fazer com que um grupo de pods ou algum grupo de containers dentro de um serviço enxergue um outro grupo, um outro serviço. Só que é só interno. Imagina assim, vamos forçar a barra, a minha aplicação web e o meu banco de dados.
você estiver rodando o banco de dados no Kubernetes também. Mas eu preciso que os dois se comuniquem, mas é só interno, só entre eles. Você pode usar o cluster IP para fazer essa comunicação entre eles. Tá? O Load Balancer ele vai expor o serviço externamente usando um balanceador de carga. Normalmente é fornecido por um provedor de nuvem. Ele é geralmente usado quando o balanceador de carga do provedor de nuvem ele é compatível com o Kubernetes, porque ele já automatiza a sua configuração. É aquela ideia, eu tenho 10 containers rodando a minha aplicação web. Quando chega as requisições, não vai tudo para um pod só. Tá? O Kubernetes, usando o Load Balancer, ele consegue distribuir entre todos os pods que estão rodando a minha aplicação. E aí não vai sobrecarregar ninguém, vai disparar, mas vai dividir a carga entre todos eles. O problema desse cara é justamente que normalmente quem fornece ele é um serviço de nuvem. É o Google, é a Amazon, é a Microsoft. Então, para a gente testar localmente, dá um pouco mais de trabalho. NodePort, ele vai expor o serviço no IP de cada nó numa porta específica. Isso dá aos desenvolvedores a liberdade de configurar seus próprios balanceadores de carga, por exemplo. Ou então você configurar ambientes que não são totalmente compatíveis com o Kubernetes. Aqui é como se você fosse lá naquele nó e você expor-se uma porta específica num IP daquele nó, tá usando ele. É um pouco mais baixo nível do que o normal. O external name ele vai mapear apenas um registro CNAME dentro do seu DNS. Nenhum proxy de qualquer tipo é estabelecido. Normalmente é usado para você criar um serviço dentro do Kubernetes para representar um armazenamento de dados externo, como por exemplo um banco de dados que está executado fora do Kubernetes. Tá? Então você pode usar um external name para fazer isso. De repente o teu banco está fora do Kubernetes, então a tua aplicação dentro do Kubernetes tem que acessar esse banco. Dá para fazer usando esse cara. Namespaces, aí é uma questão importante aí dentro do nosso cluster. É como se fosse um cluster virtual dentro de um cluster físico. Então imagina que eu tenho um cluster físico, tem lá, sei lá, 10 máquinas rodando aqui, o meu cluster. Eu consigo dentro desse cluster meio que criar clusters virtuais. Eu vou ter um cluster para rodar uma determinada coisa, um cluster para rodar uma outra determinada coisa. Tá? É virtual isso. O objetivo é você fornecer a várias equipes, usuários e projetos um ambiente virtualmente separado para ele trabalhar e evitar que as equipes se atrapalhem, limitando quais objetos do Kubernetes as equipes podem ver e acessar. Porque imagina que você tem vários... É um cluster só da empresa, mas a tua empresa tem vários projetos rodando. Se as equipes desses projetos todas usassem o mesmo cluster, ia virar uma bagunça. Imagina a quantidade de nós e pods rodando de várias aplicações diferentes. Ia ficar uma zona. Com esse esquema de namespace, fica bem separado as coisas. Tá? Quando você vai fazer uma operação, você define em qual namespace isso vai acontecer. E aí, os pods, os serviços, de um projeto não enxerga do outro. O de um namespace não tem acesso ao do outro. Fica mais fácil de você organizar essa bagunça. Tá? Labels, ou etiqueta, serve para distinguir um recurso num único namespace. Então, dentro desse namespace, eu posso dar um nome para um recurso. Tá? São pares de chave e valor e vão descrever atributos e podem ser usados para você organizar e selecionar subconjuntos de objetos. Permitem consultas e observações eficientes e são ideais para você usar em interfaces orientadas ao usuário para você mapear estruturas de organização em objetos Kubernetes. Os labels são frequentemente usados para você descrever o estado de release. Por exemplo, é uma versão estável, é uma versão canário. Você pode botar um label na tua aplicação, determinados pods, e aí você consegue diferenciar o que é a versão estável, o que é a versão que não está pronta ainda. Você pode descrever o ambiente. Então, de repente, eu posso ter um label para as coisas de desenvolvimento, eu posso ter um label para teste, um label para produção. Eu posso ter labels para camadas da aplicação. Então, por exemplo, esses pods são de front-end, esses pods são do back-end. Ou então até mesmo identificação do cliente.
esses caras aqui são do cliente X. Agora, esses caras aqui são do cliente Y. E o Kubernetes tem um esquema de busca. Tá? Você consegue fazer consulta. Oh, deixa eu ver todos os pods que tem o label X. Ele traz para você só os labels que tem aquele label X. Então, é uma forma de você organizar e agrupar as coisas. Os seletores, eles usam labels para filtrar ou selecionar objetos e são usados em todo o Kubernetes. Vocês vão ver que tudo que a gente vai criar, tem que dar um label em algum momento para ele. Tá? Por quê? Para a gente poder usar esses labels depois nos seletores. Isso evita que os objetos sejam vinculados fisicamente. Você não vai vincular o pod X com o seu serviço. Não. Você dá um label para o pod e usa esse label no serviço. O Kubernetes faz o resto para achar onde é que não importa onde esteja. Tá? Anotações. As anotações, por outro lado, são uma forma de você adicionar metadados arbitrários de não identificação ou bagagem aos objetos. As anotações são frequentemente usadas para ferramentas de configuração declarativas, informações de build, release ou imagem, informações de contato das pessoas responsáveis, ou seja, quem é que você tem que chamar se der algum problema em tal coisa, por exemplo. Isso pode estar numa anotação. O acesso ao Kubernetes. O seu cluster Kubernetes ele pode ser acessado por meio de ferramentas e scripts de interface de linha de comando, ou seja, através de uma CLI. Pode ser através de uma interface de usuário baseada na web, a partir de um navegador, e pode ser a partir de APIs, a partir da CLI, ou então através de programa. Você pode fazer um programa e, usando a API do Kubernetes, fazer o programa executar alguma coisa no Kubernetes. Tá? A interface de linha de comando. No caso aí é o kubectl. Tá? É o cliente de interface de linha de comando do Kubernetes para você gerenciar recursos e aplicativos do cluster. É ele que a gente vai estar usando para mexer no Kubernetes, na linha de comando. Vai lá e põe lá, kubectl faz tal coisa, kubectl executa tal coisa. Ele pode ser usado isoladamente ou como parte de scripts e ferramentas de automação. Depois que todas as credenciais e pontos de acesso do cluster necessários foram configurados para o kubectl, ele pode ser usado remotamente de qualquer lugar para acessar um cluster. Então, depois que você configurou ele, pode, por exemplo, fazer um SSH no servidor da empresa e, através do kubectl, controlar o cluster de qualquer lugar do mundo que você esteja. A interface do usuário baseada na web, existe um dashboard do Kubernetes que fornece uma interface do usuário baseada na web para você interagir com um cluster, para você gerenciar recursos e aplicações que estão rodando em containers.